Olá, 18 mil jovens e adultos em Cuiabá ainda são analfabetos, segundo o IBGE de 2010. Mas essa situação pode mudar. Nós vamos falar hoje com a diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, Zileide Santos, sobre o trabalho do EJA. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vocês estão, inclusive, com vagas abertas, né? Sim, nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós temos hoje, estamos fazendo esse chamamento público para a população cuiabana, para todas aquelas pessoas com 15 anos, né, que não conseguiram frequentar a educação na idade certa. Então, esse é um momento de um chamamento público para que as pessoas se dirijam às unidades para fazer suas inscrições, suas matrículas. São quantas vagas? Nesse momento nós temos 300 vagas, né, porque mesmo falar assim, a gente reabriu as matrículas agora no segundo semestre, mas ainda temos esse número de vagas para a população. Há quanto tempo que existe esse projeto de educação, de ensino para jovens e adultos? Já tem um tempo, né? Esse já é um programa que está estabelecido tanto no plano nacional de educação, o plano municipal também, a sociedade cuiabana, ela coloca como uma das metas que é a erradicação e alfabetizar todas as pessoas, todos os cidadãos cuiabanos. E assim, agora nós passamos essa ação também para o nosso plano estratégico, né? Para a gente conseguir realmente alfabetizar essas pessoas que não tiveram oportunidade no tempo certo. As pessoas que quiserem pleitear uma dessas vagas, elas devem procurar uma escola, uma unidade de ensino, é isso? Sim, nós temos no site da prefeitura, onde já estão colocadas essas unidades, nós temos 16 unidades na capital. Sendo dessas, nós temos escolas do campo, né, que é onde as pessoas também poderão procurar, na zona urbana, e também temos 4 centros de convivências. Nesse centro de convivência, nós atendemos as pessoas com 60 anos ou mais. Então, na verdade, toda essa parcela da população aí, ela poderá ser atendida. É grande o número, assim, de idosos porque a gente, às vezes, vê notícias, né, nas mídias, né, nos meios de comunicação, até como exemplos, como bons exemplos, né, mas vocês percebem que existe uma procura grande? Nós estamos percebendo que está aumentando, né, porque, assim, como você começa a mudar o conceito, né? Porque antes parecia assim, você envelheceu, acabou a perspectiva de vida. Aposentou, e agora, tem que ficar parado fazendo crochê em casa. E agora a gente está começando a ver esse movimento diferente, onde as pessoas estão buscando, né? Essa participação na sociedade, essa participação nos centros de convivência, estudar, estar nas universidades. Então, nós entendemos que esse é um movimento bastante importante. Nessas aulas, eles concluem o primeiro grau e o segundo grau também? Como é que é essa questão, assim? Porque às vezes a pessoa ela parou lá na quarta série, ou então não terminou, parou na série, hoje não é mais série, né? Eu já estou na linguagem antiga, né? Quarto ano, no sétimo ano. Como é que é essa questão do tempo para a formação? Então, no ensino fundamental, que é o caso do município de Cuiabá, que nós atendemos, então são 4 anos. Mas aí nós temos as escolas estaduais que também têm o ensino médio, o EJA, então que também é um atendimento diferenciado. Então, ao eles terminarem o ensino fundamental aqui na rede municipal, eles serão encaminhados para as unidades da rede estadual que atendem a EJA do ensino médio. E aí essa conclusão do ensino fundamental, ela varia conforme o ano que a pessoa parou? Ou não? Ela faz mesmo, independente de que ano ela parou de estudar, ela pode dar continuidade, exatamente. Independente, por exemplo, hoje nós temos uma situação de que nós já iniciamos o ano, já começamos o outro semestre, mas o que nós estamos orientando para a população? Que a qualquer momento que ele chegar na unidade, a matrícula dele será realizada, né? Então não tem mais aquela rigidez, né? Nessa perspectiva mesmo, de fazer o atendimento, porque geralmente são pessoas trabalhadoras, né? Então esse é um outro desafio que nós temos, porque é importante o acesso.
Mas mais importante é a gente garantir que esse aluno permaneça e que eles tenham sucesso nesse processo, né? As aulas são noturnas? São noturnas, até para atender essa faixa da população que geralmente já estão trabalhando. Né? Como que é feita a formação dos professores? Né? Porque a gente sabe que certamente deve ser uma turma diferente para você abordar, né, as questões de alfabetização. Né? Como é que a secretaria prepara esses professores? Exatamente, essa é uma pergunta bastante importante. A tendência, muitas vezes, que a gente às vezes acompanhava, era você infantilizar a educação de jovens e adultos. Porque como eu já tinha bons alfabetizadores de crianças, a tendência era você, se está dando certo com as crianças, né, a ideia era que também daria certo com o adulto. O que a gente vê que não é verdadeiro. Então, hoje, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem um programa de formação com esses profissionais, né, onde a gente trabalha numa perspectiva de qual é a realidade desse aluno, né, o que ele traz de história de vida, quais são as experiências que ele já tem. Né? Então, não é porque às vezes ele está começando agora a se alfabetizar que ele não tem conhecimento, que ele não tem cultura, né? Ele já tem todo um desenvolvimento, todo um aprendizado aí na sociedade. E é esse o eixo do currículo, né? Essas experiências, elas passam a ser eixos curriculares nas unidades que oferecem a educação de jovens e adultos. Que aí os professores, eles devem incluir, né, esses debates, essas realidades, fazendo dali um aprendizado. Deve ser muito, muito interessante para quem dá aula, inclusive, né? São só professores concursados? Como é que é essa questão de estrutura dos professores que dão a aula de EJA? Nem sempre. Né? Nós temos, por exemplo, se tiver alguém que tem experiência de sala de aula, ou então já aposentou, pode pleitear, pode dar aula para ele? Então, nem sempre são os professores efetivos, né? E porque às vezes a gente tem as turmas, mas você não tem o profissional. Então, para cumprir essa meta, essa demanda, aí nós temos que contratar profissionais. E nesse sentido que a gente tem um número grande de profissionais que são contratados e também parcela deles que são profissionais efetivos, né? Mas tem projetos específicos, né, que nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Educação, onde pode ser esse profissional que já é aposentado e tal, mas aí não é escolarização. Só aquele início lá, que trabalha 6 meses para dar esse início do processo mesmo, da alfabetização. Eu sempre, quando a gente faz entrevistas nesse sentido, trazendo bons exemplos, eu sempre faço essa pergunta: tem alguma história que você conhece, que te tocou, que te emocionou, que a gente pode, porque a gente sempre vê, e às vezes o adulto, nem tanto o jovem, mas o adulto às vezes, que já passou por milhares de experiências, já sofreu preconceito por não conseguir, né, ler, dificuldades, né, na vida, e às vezes essas pessoas, elas estão desestimuladas a voltar a estudar, né? O que você tem alguma história assim para contar pra gente, para dar um estímulo para essas pessoas? Então, nós temos lá vários depoimentos, né? E uma delas que marca muito é a questão do autonomia de você pegar um ônibus sem você precisar perguntar para o outro para onde vai aquele ônibus, né? A história de uma pessoa que é comerciante, sabia tudo da matemática, né? Mas não conseguia escrever o nome. Então, assim, são histórias muito emocionantes que nós temos, assim, para colocar. E uma outra situação que nós vivenciamos agora foi a medalha Paulo Freire, onde 10 das escolas da rede municipal, tanto urbana como do campo, participaram, e 10 escolas foram selecionadas para receber concorrendo, na verdade, né? Talvez não ganhemos, mas assim, só dessas unidades já estarem selecionadas, isso já é uma coisa muito importante para a gente. Por quê? Elas foram selecionadas porque é aquilo que a gente tinha dito anteriormente, ela traz como eixo a cultura, a comunidade, aquele trabalho com a comunidade. E aí vem um trabalho importante, que é o da economia solidária, onde esse processo do currículo, ele começa a se reorganizar nessa comunidade e trazendo esses elementos do trabalho para dentro da unidade. Então,
eu entendo que a comissão viu isso com muito bons olhos, né? Então, assim, são várias coisas, são receitas inéditas, são situações assim que a própria unidade, os alunos criaram junto com os professores e com a equipe gestora. Então, aí nós estamos agora aguardando, mas para nós já foi uma grande vitória. Quando vai ser? Já tem a data? Nós vamos ainda receber, né, a data, quando vai ser, e aí a gente vai estar anunciando para vocês, né? Pode deixar, a gente acompanha aí. Tá bom. Então, eu queria que, para encerrar, você passasse um recado aqui para uma pessoa que está nos assistindo, que está na internet, porque às vezes ela já tem esse acesso, né, consegue acessar o smartphone, é o filho que ensina, é o neto que ajuda, né? Mas assim, que recadinho você daria para uma pessoa que às vezes ela pensa, eu poderia voltar, mas que falta? Sempre tenho mais, né? Eu tenho uma amiga muito querida e eu fico nessa luta com ela, né? Mas sempre coloca outras coisas como prioridade. Na verdade, é uma questão de cidadania, né? Então, nessa perspectiva, essa proposta que vem do prefeito, da humanização da cidade, essa é uma ação importante, né? As pessoas estarem alfabetizadas, né? Estarem letradas, compreender esse mundo em que a gente vive é muito importante. Então, isso é resgate de cidadania. Então, a gente pede para todas as pessoas, né? Não só aqueles, eu quero, mas assim, se você conhece alguém, um amigo, que incentive, né? Que incentive, porque assim, nós temos grandes desafios. Junto com essa pergunta, eu vou colocar uma outra questão. Não é fácil mesmo, né? Trabalhar, estudar à noite, mas esse é um grande desafio. E a gente também está pensando agora em organizar esse ensino com a profissionalização. Então, esse vai ser uma próxima ação que nós estamos começando a pensar, porque também o número de evasão é muito grande, até por todas as questões que nós colocamos aqui. Então, nós entendemos que vai ser bastante minimizado se a gente conseguir reorganizar essa proposta e realmente que essa pessoa vá lá e também, além disso, ele saia com uma profissão, né? Que ele possa estar aí no mercado de trabalho. Mas inserindo às vezes, né? E aí eu acho que isso é uma responsabilidade de todos, né? Não é só uma responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, mas todos têm que se incomodar quando vê uma pessoa na comunidade, no seu bairro, no seu grupo, né? As pessoas têm que se incomodar com isso, né? O país, para ele se desenvolver, ele precisa que todos tenham acesso a esses conhecimentos. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Nós que agradecemos. Muito sucesso lá no programa. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ok, obrigada. Nós conversamos com Zileide Santos, ela é diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Falamos sobre o ensino de jovens e adultos. Estão anunciadas 300 vagas em várias escolas, não só na zona urbana, mas também algumas na zona rural para Cuiabá. Mas, na verdade, a qualquer momento você pode procurar uma unidade de ensino para, de repente, finalizar aí o seu ensino fundamental. Então, você que conhece alguém que está aí nessa situação, não terminou o ensino fundamental, às vezes está desanimado, mas também tem limitações por causa disso, né? Não consegue fazer nada, ler uma receita de bolo, olhar um ônibus. Então, estimule, como a Zileide falou aqui, incentive as pessoas a procurarem. É um programa que está sedimentado, não só em Cuiabá, em todo o país, e na verdade são oportunidades. E aí, quem sabe, ela está dizendo aí que eles têm propostas para profissionalização daqui para frente. Quem sabe essas pessoas também consigam mudar aí o rumo até da vida, né? Porque na verdade educação e ensino são fundamentais. Então, convido você a compartilhar essa entrevista pelo site RD News, aqui pelo YouTube, se você está vendo pelo YouTube, ou mesmo pelo Facebook. Até a próxima!